Em Santa Maria, o desamparo por parte do Estado vem causando graves problemas estruturais, que acabam interferindo num bom ambiente de trabalho. Nosso telhado, né, quando chove um pouquinho mais, é um telhado que apresenta goteiras, né, e foram feitos já 4 ou 5 investimentos de reforma desse telhado e ele, infelizmente, continua apresentando goteiras. Então nós temos problemas na quadra de esporte, né, que também é um problema sério, né, qualquer tipo de chuva inunda, leva barro e terra para cima da quadra, né, e também, né, a parte elétrica da escola. Isso é um problema gravíssimo, né? Hoje, se a gente for colocar um ar-condicionado na escola, cai toda a rede. Isso causa sérios problemas de risco, né? À saúde, à vida de professores, funcionários e alunos aqui da escola. Então, é bem complicado, assim, né? Até a própria educação física, eu mesmo não posso dar treinamento na quadra aberta lá na frente da escola, porque não tem luz, né? Não tem luz. Então são essas questões que daí na escola a gente tem que acabar priorizando algumas coisas para poder dar conta das demandas da maioria, que algumas coisas acabam ficando em segundo plano e pela falta de verba, falta de investimento em educação, não se tem. Muito da falta de repasse de recursos acaba prejudicando algumas outras áreas que são além da sala de aula. Mas o que nos falta muito são recursos que são para além da manutenção e do permanente, né? A própria questão de investimentos em laboratórios, atualização desses equipamentos em laboratório, que são recursos que necessitam vir a mais para que a gente dê conta dessa dinâmica da escola. Eu me impressiono comigo mesmo, eu virei um especialista em transformar sucata em instrumentos de física. Ia ser descartado, ia ser pro lixo e eu estou transformando em conhecimento prático, como você diz. Eu tenho que tirar lixo do chão, olhar nas latas de lixo, pedir sucata reciclados para as pessoas e fazer os instrumentos com isso. Eu não tenho outra opção. Os governos dos quais a gente vota não mandam verbas, não enviam nada, nem um centavo. E a gente é obrigado a fazer milagres, se bem que eu não acredito nisso, nem em santo, mas a gente é obrigado a fazer milagres. O que eu estou fazendo aqui é um lugar onde o aluno desenvolva a intuição de análise das coisas. Questionar, duvidar, investigar, é para isso que existe laboratório. Apesar da gente ter essa sala digital que aparentemente é boa, mas os computadores eles já são ultrapassados, já tem mais de 4 anos, né? Eles são um número insuficiente para o atendimento de uma turma, por exemplo. Também assim, se a gente olhar o desenvolvimento tecnológico e quantas crianças hoje em dia têm esse contato com a questão tecnológica, a escola está hiper atrasada, né? Apesar de lá na escola a gente ter 2 salas de vídeo, com data show, né? Os quadros ainda continuam quadros negros de giz. Para arrecadar recursos que não vêm do governo, os professores e os alunos acabam se virando como podem, criando alternativas. E a comunidade é um grande personagem desse processo. Gurizada faz banquinha na festa junina da escola, que é para levantar dinheiro para a escola. Gurizada faz risoto, rifa. Alguns pais ajudam, muitas vezes sai do bolso das crianças, muitas vezes sai do meu bolso para ajudar crianças que não têm condições de pagar alimentação. Porque a gente não joga só jogos escolares, né? O nosso projeto é um projeto que é quase que um clube de handebol, que a gente se federa, a Federação Gaúcha de Handebol, e joga o Campeonato Gaúcho oficial de handebol, né? Então, mesmo com todas essas questões, a gente está na elite do handebol gaúcho. A própria viagem anterior a gente não tinha dinheiro, eu tive que pegar dinheiro emprestado para conseguir ir, e a gente vai ter que pagar depois. Então, se fosse depender do dinheiro só do governo estadual, vocês não conseguiriam suprir, por exemplo, essas necessidades? Não tem como. Não tem como, até porque cada ano que passa é um corte aqui, outro corte ali, tu não consegue ter planejar direito de acordo com o ano anterior. A gente investe muito do nosso salário para conseguir. O que a escola consegue bancar é o xerox. E o que o governo tem mandado nos últimos anos é o livro didático. Então não tem nos faltado giz, não nos falta folha para trabalhar e não nos falta
o livro didático. Então esse material a gente tem. Os recursos, né, que hoje, inclusive no nosso, o permanente dos repasses, o chamado permanente, né, para a escola, nós estamos com 2 meses de repasses atrasados, né, e são alternativas que a escola tem que buscar. Mesmo os repasses em dia são insuficientes para a dinâmica da escola, né, então esse apoio da comunidade, seja ele financeiro, seja ele, e sobretudo em ajuda em trabalho, né, é fundamental para a escola. Nós recentemente tivemos por decreto, né, o fechamento do turno da noite aqui, né, e a comunidade encampou a luta pela manutenção do turno da noite, né. Então, mais uma vez, a comunidade foi estratégica na manutenção dos 3 turnos dessa escola. Então, o Edna Mai Cardoso e a comunidade Coab Fernando Ferrari tem uma história muito bonita, muito de parceria, né? Essa escola, volto a dizer, ela não existiria sem a comunidade, e assim como ela está hoje, também não, né? Então é muita doação, né? E é doação mesmo de tempo, doação financeira, né? Seja de você se deslocar daqui para o centro da cidade, né? Isso não tem uma rubrica lá para ou a passagem de ônibus ou o combustível do teu carro, isso é contribuição. Já a questão de amparo do governo, para solucionar de vez essas problemáticas, os professores levantam várias questões. Nossa, olha, quando eu entrei eu achava ruim. A gente não sabia como era bom. Mudou o governo, entrou o Sartori, o que era ruim ficou muito pior. E aí que a gente começa a ver que a gente estava no mar de rosas, né, quase. E realmente, assim, eu vejo colegas assim que iam com um sorriso trabalhar, né, que a gente ama o que faz, isso aí é inegável, o professor ama o que faz. Só que a vida vai te calejando e vai te endurecendo com todo esse descaso que tem com a educação e principalmente com a desvalorização profissional. Nós tivemos uma época em que nós tivemos alguns anos que, através de verbas do Fundeb e verbas que houve um período que vieram mais verbas federais para a escola. A verba estadual sempre foi reduzida. Um exemplo de amparo que não existe mais para alguns professores é o pagamento das 5 horas de atividades semanais para professores treinarem os times das escolas. E muitos ainda ganham, só que muitos vieram perdendo, né? Eu fui um caso que perdi, até hoje não sei porquê, na época que eu era professor, mas como eu quando o professor Capi assumiu a direção e o outro professor que estava com o projeto teve que ser afastado por licença de saúde, eu assumi. Mas como eu me apaixonei a trabalhar com modalidade, hoje eu trabalho com amor à camiseta, né? E a gente vai além da nossa carga horária. E eu corro atrás de quadro, porque a gente não tem quadro coberto, então tem vezes que eu consigo treino das 10 à meia-noite, das 9h30 às 11h30 na sexta-feira. É esse horário que eu trabalho, né? Reconhecimento do governo, até hoje não vi nenhum, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar com handball. Até eu que trabalho por amor à camiseta me questiono, tô trabalhando, tô recebendo atrasado, parcelado há 4 anos, né, desvalorizado, a sociedade caindo em cima de mim, e eu tô aqui trabalhando de graça e fazendo uma coisa que está dando retorno à sociedade. Outra questão é a sobrecarga de trabalho, especialmente para diretores e vice-diretores das escolas. Acho que esses problemas são de compreensão, de ciência do Estado, né? Mas o Estado do Rio Grande do Sul hoje está com outra pauta, né? Que é uma pauta que vai numa lógica, né, de sobrecarregar o professor. Isso é uma questão muito séria, porque é uma sobrecarga na responsabilidade financeira em cima ou do diretor ou das nossas vice-direções, né? E a escola não conta, as escolas, não, em sua grande maioria, não contam com o agente financeiro, somente para escolas com mais de 1.000 alunos. Então o meu cotidiano aqui é chegar na escola, né, atualizar os e-mails que a coordenadoria nos envia, planilhas, ir para as prestações de contas, né, revisar isso no cotidiano, né, porque essa parte financeira, além de ser muito intensa para a escola, é ainda mais intensa para um professor de história, né? Então isso é um desafio assim que nos preocupa muito, né? E qualquer deslize, né, ou
isso tem sérias consequências para a escola, para a minha vida funcional. A tua família, né, tu leva muito trabalho para casa, né, não só como diretor, era professor de sala de aula também, né, correção de provas, planejamento de aula. Né. Por isso, ensinar em tempos que a estrutura e os investimentos não colaboram é uma tarefa bem difícil. Então, a sociedade acaba também desvalorizando mais, além da questão salarial, material, de condições de trabalho, piorou muito também porque a sociedade está se voltando contra nós a partir de mentiras, né? Então, realmente está muito difícil trabalhar. O período que a gente está hoje nunca foi tão atual, apesar de eu ter algumas críticas a Paulo Freire, mas nunca foi tão atual que ele falou que ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica, porque estão atacando a educação, que é um dos poucos espaços que ainda se tem possibilidade de construção de conhecimento com o livre pensamento, o livre pensar. Então, volto a dizer, nós não vamos avançar enquanto sociedade, né, enquanto categoria, se a pauta da educação continuar sendo apenas uma pauta dos professores. A referência como pessoa, em termos de afetividade, de amorosidade, isso aí é que vai ficar na vida da pessoa. Muito mais que aquele conteúdo que a gente está dando.